A partir desse vídeo a gente vai começar a analisar agora os nossos sentimentos, os nossos afetos. Aonde será que nossos afetos entram em todas aquelas questões que a gente analisou anteriormente? Nós começamos a analisar a consciência humana em função dos seus aspectos conceituais e de raciocínio lógico. Depois nós fomos para ver, né, os aspectos de crença e julgamento do mundo, da nossa consciência, e explicamos toda a linha científica e toda a linha filosófica, toda a linha econômica e política em função desses dois pilares, do pilar do conhecimento e do pilar das crenças, né, do julgamento do mundo. Bom, mas a nossa consciência não é feita apenas de conhecimento e não é feita apenas de crenças. Existem mais um pilar aí, e isso se chama afetos. Então nós temos os afetos, e os afetos vão afetar os nossos livre-arbítrio. Então todas aquelas partes de livre-arbítrio que a gente estudou no passado, estou definindo a economia política, elas vão ser influenciadas pelas nossas emoções, elas vão ser influenciadas pelos nossos sentimentos, elas vão ser influenciadas pelos nossos afetos. Tá? E de que forma então a gente pode categorizar esse afeto dentro de tudo que a gente viu? Primeiro, perceba que nenhuma análise que a gente fez anteriormente vai mudar em relação à análise que a gente vai fazer dos sentimentos. Por quê? Porque toda essa parte de sentimentos que a gente vai começar a estudar daqui pra frente, ela já está contida naquelas partes de lá. Mas lá naquelas partes ela estava contida onde? No livre-arbítrio. Tá? Então lembre que a gente sempre questionou se o livre-arbítrio era máximo ou não. E a gente viu que no fundo, a verdadeira natureza humana, a gente não pode nem falar que o ser humano é completamente livre, mas a gente também não pode falar que o ser humano é simplesmente o produto do próprio meio. Tá? Então a gente sempre ficou aí lidando com essa ambiguidade. E os sentimentos, no caso os afetos, eles vão entrar nessa ambiguidade, elas vão entrar aí no meio para tentar separar um pouquinho mais essas coisas. Então vamos lá. Então percebam que tudo que a gente vai falar daqui para frente de sentimentos está contido naquele livre-arbítrio que a gente estava vendo, né, nos vídeos passados. Ou seja, nada do que a gente disse nos vídeos passados vai modificar com nosso estudo científico agora aqui dos sentimentos a partir desse vídeo. Tá. Mas antes de entrar no estudo propriamente dito dos sentimentos, nós precisamos apenas definir o que são então afetos, o que é sentimento e o que é emoções. Porque depois que a gente der essas definições aqui, a gente vai conseguir começar a estudar mais cientificamente esses aspectos nos próximos vídeos. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou chamar de afeto todo e qualquer tipo de emoção, sentimentos, ou seja, toda essa parte sentimental, emocional e, né, de qualquer que seja a natureza que você imaginar, a gente vai chamar de afeto. Então afeto é tudo, é toda aquela parte da nossa consciência responsável por emoções e sentimentos. Certo? E isso são afetos. Então, sentimentos é um tipo de afeto e emoção é outro tipo de afeto. Tá. Como então dentro desse conjunto global de afetos, como que a gente pode classificar o que é sentimento e o que é emoção? Na nossa definição aqui, eu vou definir isso, você pode definir isso do jeito que você quiser, tá? Mas a partir desse vídeo a gente vai definir o seguinte: sempre quando eu estiver falando de algum afeto que está relacionado com a parte psíquica do nosso ser, a parte psíquica do ser, a gente vai chamar isso de sentimentos. Sempre quando esse afeto estiver correlacionado com a parte física do meu ser, com o meu corpo em si, a gente vai chamar isso de emoção. Bom, por exemplo, a parte psíquica é aquela parte do sofrimento, é aquela parte da ansiedade, aquela parte do estresse. Isso é sentimento, tá? Sempre quando eu sentir dor, quando eu sentir cócegas, né? A dor, cócegas, carícia, essas coisas que está enjoo, ou seja, todas aquelas emoções relacionadas ao meu corpo, à parte física do meu ser, a gente vai chamar de emoções. Entenderam? Então, ó, é corporal, tá ligado? Uma emoção, é um afeto correspondente à minha parte corpórea do meu ser, então é uma emoção. Tá. É um afeto, mas é correlacionado à parte psíquica do meu ser, por exemplo, estresse, depressão, raiva, essas coisas que são relacionadas à parte psíquica, então é um sentimento. Tá? Então perceba por que você está diferenciando isso. Bom, porque a gente está diferenciando isso porque é simples. Imaginem agora, por exemplo, tem muitos espiritualistas que vão falar o seguinte:
Para você realmente ter o controle de você próprio, para você realmente aumentar o poder do seu livre-arbítrio e se conectar com a essência do que realmente existe, ou se conectar com Deus, como a gente já viu, né? Se conectar mais com a substância fundamental, você vai ter que ser agora conseguir controlar os seus sentimentos. Tá? Aí no caso, controlar os sentimentos, porque existe uma diferença muito grande entre controlar seus sentimentos e controlar suas emoções. Tá? Porque as emoções a gente praticamente não tem um controle sobre elas, mas sobre os sentimentos a gente tem. Então vai haver muitos Budas por aí, né? Vai ter Buda, vai ter gurus, vai ter padres, vai ser, sei lá, vão ter pessoas, líderes espirituais que vão falar que quando você começa a controlar os seus sentimentos, você começa a ficar num nível de você consegue controlar o seu nível de alegria, seu nível de satisfação e de gratidão pela vida muito maior do que se você não tiver ele controlado. Tá? Mas a parte desses afetos que ele está controlando são a parte apenas dos sentimentos. Então quando você tem lá um Buda, muita gente acha que o Buda controla os afetos dele por completo. Não. Então o Buda vai continuar sentindo dor, o Buda vai continuar sentindo enjoo, ele vai vomitar quando ele tiver que vomitar, ele vai sentir dor de cabeça. Tá? Por quê? Porque isso tudo faz parte das emoções. Então o Buda não consegue controlar as emoções dele. Tá? Ou se consegue controlar, ele consegue controlar muito pouco. Tá? Ele não controla, tipo, se alguém der uma paulada na cabeça dele, ele vai sentir dor, não importa o quanto ele consegue controlar, tá? Mas enfim, é claro que um controle extremo, vão ter pessoas que vão acreditar que no controle extremo você consegue até mesmo controlar isso. Tá? E existe uma parte realmente, né, que a gente consegue controlar a dor, por exemplo, você pode entrar num estado de hipnose e até mesmo essa dor física você deixa de sentir. Tá? Ou controlar, pelo menos. Você está sentindo a dor, mas pelo menos você consegue segurar aquela dor de uma forma a não entrar em sofrimento, né? Mas enfim, não importa. O que importa é a parte que você realmente tem o controle é a parte dos sentimentos. Então os sentimentos você consegue controlar muito mais esses sentimentos. Tá? Então você consegue às vezes passar por um processo que normalmente te desencadearia depressão e ansiedade. Se você realmente tiver o controle dos seus afetos, o controle dos seus sentimentos, você passa por aquilo de forma bem mais amena, bem mais serena, com uma serenidade muito maior, até com uma felicidade até. Mesmo que as suas emoções sejam contrárias, mesmo que você tenha aí dor de cabeça, você tá com dor de cabeça o seu dia inteiro com dor de cabeça, mas ao mesmo tempo você tá feliz. Certo? Então essa é a diferença, né, entre sentimentos e emoções. Então perceba que na verdade quando esses líderes espirituais estão falando de alguma coisa, eles estão muito mais falando sobre a parte sentimental do que da parte emocional. Tá? Mas é claro que você pode também, alguns vão entrar também a níveis emocionais, mas tudo bem, mas é bem menor. Tá? E a gente vai discutir isso mais para os vídeos mais para frente. Então tá, então esse vídeo aqui foi para isso e perceba o seguinte, só para fechar essa visão geral do que está ocorrendo, a gente já estudou a parte do conhecimento e das crenças. E perceba que a parte do conhecimento ela é dividida entre conceitos e raciocínio lógico. Até a gente colocou em algum dos vídeos aí passados, né, que o ideal é a gente sempre tenta chegar no cosmoconhecimento, que é o conhecimento máximo que a gente poderia chegar, que seria, né, o cosmoconceito mais o cosmorraciocínio. Bom, isso é uma asa, então a gente vai colocar assim a asa do conhecimento. Mas além da asa do conhecimento, a nossa consciência também tem a asa dos afetos. E dentro dessa asa dos afetos, percebam que a crença, que é um sistema de julgamento seu, da sua própria consciência, ela faz parte dessa asa dos afetos. Tá? Porque a crença em si, ela já é um sentimento. A sua própria crença em alguma coisa é um tipo de sentimento, é um tipo de sentimento que está na sua parte psíquica. Tá? Então é um afeto. Então perceba que, da mesma forma que o conhecimento é dividido entre conceitos e raciocínio lógico, os afetos em si é dividido entre crenças e sentimentos e emoções. Entenderam? Tá, então a gente tem essas duas asas na nossa consciência. A nossa consciência está a todo momento trabalhando tanto com o conhecimento quanto com os afetos. E a gente vai então chegar nisso nos próximos vídeos. Então, até lá!